Capítulo 3. Como gerenciar para melhorar os resultados. Se você está começando, é sempre bom iniciar com uma meta. Estabelecer um plano de ação e, enquanto vai implementando o plano, você vai trabalhando nas outras atividades. A função principal de um gerente é atingir metas. Então, qual é o segredo para ser um bom gerente? Nunca se esqueça disso. O segredo do bom gerenciamento está em saber estabelecer um bom plano de ação para toda meta de melhoria que se queira atingir. Agora, outro segredo para a sua coleção. O segredo do gerenciamento está na observação da seguinte sequência. Durante o processo do planejamento. 1. Estabeleça com clareza onde você quer chegar, meta, fim, resultado, efeito, com o seu item de controle. Por exemplo, sua meta deve conter: objetivo, reduzir o percentual de peças refugada, valor de 6 para 0,5, prazo até 30 de setembro de 2023. 2. Levante informações sobre o tema em questão. 3. Verifique as causas em que estão impedindo de chegar lá. A análise. 4. Proponha ações ou contramedidas contra cada causa importante, isto é, o plano. Os segredos acima são válidos para qualquer nível gerencial, inclusive diretores. Gerentes têm que saber planejar. Então guarde isso para o resto da sua vida. Toda meta de melhoria gera um plano de ação. Alguns gerentes fazem plano de ação melhor que outros. Se o plano de ação é bom, a meta de melhoria é atingida. Portanto, uns atingem as metas e outros não. Cuidado com as execuções das ações. Se o plano de ação é bom, mas não é executado, obviamente a meta não é atingida. Observe cuidadosamente a figura 3.1. Se você quer seguir o método proposto nela, você atingirá as suas metas. Figura 3.1. Método para atingir as metas. PDCA. P. Recebe a meta de melhoria da sua chefia ou estabelece a sua própria meta. Quantidade, custo, atendimento, moral e segurança. Estabelece um item de controle. Levante informações, fatos e dados. Analise o problema. Faça um brainstorming. Quais as causas que nos impedem de atingir a meta? Plano de ação gerencial. Contramedidas sobre as causas. Do. Você e sua equipe executam um plano de ação. C. Verifique o plano de ação dê resultado. Se o seu plano não deu resultado, aprofunde-o no levantamento das informações das análises. Nessa etapa, você deve ter gráficos para fazer o cheque das ações se estão dando certo ou não. A. Se o plano deu certo, padronize, treine os operadores e conclua. Portanto, a figura PDCA, sendo que dentro do P você está planejando, do execução, o C fazendo cheque e o A fazendo a padronização, ou tomando as ações para corrigir e volta para o P do PDCA. Você pode começar a utilizar esse método agora mesmo. 3.1. Como fazer um plano de ação simplificado? Existem várias maneiras de montar um plano de ação. Vamos começar pelas maneiras mais simples. Siga o método, o caminho colocado no quadro 3.1 do PDCA acima. Monte um plano de ação como mostrado no quadro 3.2. O quadro 3.2 ele mostra um plano de ação com um 5W1H. Você pode usar o Excel ou uma planilha mesmo e você colocar na primeira coluna as contramedidas, que seria o what, o responsável, que é o who em inglês, o when, que é o prazo, o local, é o where, e a justificativa, que é o why. E o how é o procedimento. O 5W2H, ou 1H, neste caso 1H, é uma ferramenta simples, onde você coloca essas etapas utilizado e você consegue montar de forma bem simples os planos de ação e o procedimento do qual você vai usar para poder atingir a meta. Coloque esse plano de ação em um lugar visível e execute-o com firmeza. Ele representa todo o conhecimento que você conseguiu sobre o seu problema. Ainda sobre como montar o seu primeiro plano de ação, destacarei aqui 8 passos para você montar seu plano de ação segundo o quadro 3.1. Primeiro, você recebe do seu chefe ou estabelece sua própria meta de melhoria. Levante todas as informações que você puder sobre o tema. Segundo, convoque todas as pessoas, engenheiros, técnicos, supervisores, operadores, outros gerentes técnicos de empresas e fornecedores, consultores, etc., que você sente que pode contribuir, ou seja, que entendam do riscado. Esse é um processo de coleta de conhecimento. 3. Faça uma reunião visitando, se possível, o local onde ocorre o tema. Tenha disponível bastante papel, flip sharp, fita, crepe, pincel atômico de várias cores, papel post-it, etc.
4. Na reunião, primeiramente, coloque sua meta a longo prazo. É aquela para superar o melhor do mundo. Depois, coloque suas metas a ser atingidas dentro de, no máximo, um ano. Explique claramente quanto a empresa vai ganhar ao ano ao ser atingida a meta. Escreva tudo isso em folhas flipchart, colocadas na parede. Use letras de forma bem grande e coloridas para gravar a mente das pessoas. Discuta esses números com as pessoas. Quantas famílias poderiam ser mantidas com as reduções desse desperdício? 5. Defina o problema do grupo. Escreva: nosso problema é excesso de erros de faturamento, por exemplo. 6. Agora pergunte ao grupo por que temos tantos erros no faturamento, por exemplo. Nesse ponto, você tem duas opções. Ou distribuir papel post-it a cada um e escreva uma causa em cada papel, ou cada um vai simplesmente falando aquilo que considera ser a causa do problema. O líder da reunião escreve cada causa em papéis flipchart e coloca na parede da sala. Não se esqueça de perguntar o porquê várias vezes. 7. Terminando o processo de coleta das causas, procure simplificá-las, juntando causas similares e anulando causas consideradas sem importância pelo grupo. Se for necessário, faça uma votação. Analise a consistência das causas no processo de limpeza. Letra A. Qual o impacto de eliminação de cada causa do resultado desejado, a meta? B. Está no meu âmbito de autoridade atuar nesta causa? 8. Agora, para cada causa resultante desta limpeza, discuta com o grupo uma ou mais contramedidas. Só escreva no papel flipchart aquelas contramedidas consensadas por todos. Disponha essas contramedidas sob a forma do 5W1H. Pronto. Você tem um plano de ação, como mostra no quadro 3.2 ao qual a gente falou. Vamos repassar novamente o quadro 3.2, que é o exemplo do plano de ação do 5W1H. Nas contramedidas, nós vamos colocar somente aquilo que foi proveniente do brainstorm, o qual nós comentamos acima. Exemplo de contramedida: nivelar a base de equipamento, trocar as guias, treinar o pessoal. Então, as contramedidas seriam o what. Depois, na segunda etapa, vem o who, que é responsável. Quem é responsável? Pode ser o nome das pessoas: Trajano, Augusto, Marcondes. Ou seja, a pessoa que vai ser responsável por essa ação, por essa medida. O when é o prazo, de forma exata, o prazo que você vai concluir essa ação. O when é o local, ele pode ser num determinado setor, pode ser numa região, mas é onde acontece realmente a contramedida. E a justificativa? Então, nas justificativas, você coloca os dados, né? Exemplo da justificativa, que é o why. Para evitar a quebra, para evitar paradas, para capacitar as pessoas. E no how é o procedimento, ou seja, como. Não deixe de colocar esta coluna. Pessoas querem saber o porquê. Então, no how, como elas fazem? 3.2. Aperfeiçoando o seu plano de ação. O primeiro plano de ação montado poderá fazê-lo chegar à meta. Se for assim, ótimo. Significa que você tem um bom plano de ação. Se você não conseguiu atingir sua meta, é um sinal que o plano de ação foi insuficiente. Ou seja, o conhecimento, a informação utilizado para montar o plano foi insuficiente. Neste caso, não se preocupe. No capítulo 9 deste livro, será mostrada uma maneira mais completa de montar um plano de ação. Mas, por enquanto, não perca tempo. Use o método simplificado. Em todos os seus problemas, você terá bons resultados. 3.3. Tópicos para reflexão pelo grupo de Cumbuca. Letra A. Sugere-se ao grupo discutir o método de planejamento iniciado dos fins, meta, para os meios, procedimento. B. O grupo consegue perceber o método de planejamento relacionado com o conceito de autoridade, meios, é responsabilidade, fim, e como os processos, que é os meios, e produtos fins. C. Sugere-se ao grupo colocar uma meta e seguir o quadro 3.1, são os 8 passos, né? Dentro dos 8 passos, receber do seu chefe a meta estabelecida, convocar as pessoas que têm conhecimento, fazer uma reunião, se possível, no local onde ocorre o tema. Na reunião, primeiramente, colocar as metas de longo prazo. Defina os problemas do grupo, escrever os problemas. Perguntar ao grupo por que temos tantos erros. Depois, terminando o processo de coleta de causas, procurar simplificá-lo. E, por fim, montar o plano 5W1H. Bom, para essa atividade, o ideal é que fosse um tema, uma meta, como, por exemplo, reduzir o consumo de gasolina no automóvel em 10% ao ano. Monte um plano de ação de forma bem simples, utilizando o 5W1H. Letra D.
Ainda olhando a figura 3.1, os 8 passos, discutir o PDCA como método de gestão. Discuta a necessidade de ter sequência, meta e plano de ação. Letra E. Compare e discutam a 3.1, ou seja, os 8 passos. Compare a figura 3.1, ou seja, os 8 passos, com a atual situação. Vocês vão notar alterações nos padrões para atingir as metas.